Olá a todos, vamos dar início à nossa aula. Eu sou a professora Gisele Palmeira, professora do componente de Biologia. Vamos observar a nossa aula de número 17. O objeto de conhecimento, eletrodinâmica, motores e geradores elétricos, importância do consumo consciente e suas implicações, eletroquímica, pilhas e baterias, detalhamento, eletricidade no corpo humano, transmissão de impulsos nervosos, doenças relacionadas ao sistema nervoso. Então, esse é o conteúdo relacionado à nossa aula de hoje. Muito bem, né? Então vamos iniciar a nossa aula falando aí sobre o sistema nervoso, né? Então a gente sabe que o sistema nervoso está relacionado ali com os comandos que são realizados em todo o nosso corpo, nosso organismo, está relacionado com a memória, com a personalidade, com a percepção do espaço, né? Com os movimentos que o nosso corpo realiza, é ele que vai comandar ali todo o organismo do indivíduo, né? Então aqui a gente inicia a aula com essas representações do sistema nervoso, né? Aqui vocês podem observar de uma forma mais ampliada uma parte de um neurônio, lembrando que o neurônio é uma célula nervosa, é a célula que compõe o tecido nervoso que vai formar todo esse sistema, né? Então o neurônio ele apresenta ali características específicas, né? Ele tem aqui, ó, nessas pontinhas os dendritos, tem o núcleo com o corpo celular e em seguida vai ter aquele prolongamento, aquela parte mais alongada chamada de axônio, né? Então a gente sabe que existe comunicação através dos neurônios, eles se comunicam através de sinapses, né? Eles conseguem mandar ali neurotransmissores e essa comunicação acontece em todo o nosso corpo, né? Então existem aqui impulsos elétricos, existem substâncias químicas que realizam ali toda essa comunicação no nosso corpo, né? Então aqui a gente observa uma outra representação desse sistema, a gente consegue observar ali a representação do cérebro, cerebelo, nessa condução ali sendo levada através do sistema nervoso central nessa imagem, tá certo? Então a gente vai falar um pouco mais sobre esse sistema e a gente vai focar mais nas doenças que estão relacionadas ao sistema nervoso, né? Vamos observar aqui que o funcionamento do cérebro se dá por um conjunto complexo de mecanismos. Sua atividade está diretamente ligada à presença de neurônios, né, células do sistema nervoso, e da transmissão de informação entre eles, que são realizadas pelos neurotransmissores, né? São substâncias químicas que são enviadas ali através das sinapses que esses neurônios realizam para encaminhar as informações, tá certo? Para que eles consigam ali se comunicar de acordo ali com o tecido responsável do sistema nervoso. Então, a gente vai observar como o cérebro está dividido. Olha só, ele é dividido em 4 lobos principais. O lobo que é chamado occipital, parietal, frontal e temporal. O frontal e temporal são importantíssimos para o desempenho de funções cognitivas, como o raciocínio, a percepção, a linguagem e a memória. São também os mais afetados pela redução neuronal natural que é causada pelo processo do envelhecimento, né? Então, vocês irão perceber que na aula de hoje a gente vai relacionar também esse processo natural de envelhecimento do tecido nervoso, tá? Então, na próxima imagem, vocês irão observar a divisão do cérebro nesses 4 lobos, né? Vocês observam que eles estão divididos por cores para identificar bem cada parte dela, mas é importante a gente ressaltar que, por mais que tenham 4 lobos dividindo o cérebro, eles estão interconectados, tá? Eles se comunicam ali durante o seu desenvolvimento, durante sua comunicação. No lobo frontal, ele está mais relacionado com o processo de respostas rápidas, personalidade,
comunicação, né, responder rápido ali aquelas tarefas. O lobo parietal, ele vai estar mais relacionado ali com o olfato, com o paladar, com a sensação relacionada à dor, à temperatura, à pressão. Lá no azul, que vocês observam o lobo occipital, ele está mais relacionado com o processo da visão, né? Então, vocês observam aí a relação também dos órgãos dos sentidos e a comunicação que ele tem com as áreas que fazem parte do nosso cérebro. O lobo temporal, ele está mais relacionado ali com o equilíbrio e com a audição. Tá? Então, como eu falei para vocês, existem essas relações ali de acordo com cada lobo, né, que vocês conseguem observar essa diferença pelas cores, mas eles estão todos conectados, todos ligados, tá bom? E aí a gente vai observar o que acontece quando os neurônios começam a envelhecer, né? A idade vai passando, a gente percebe que os 20 anos é diferente dos 30, né? A gente vai mudando ali vários comportamentos também e o nosso organismo também vai mudando no decorrer do tempo, né? Então, o que acontece quando a gente vai envelhecendo com os nossos neurônios? Vamos observar que existem mudanças que são estruturais. O que é uma mudança estrutural? Uma redução no volume cerebral, ocorre ali a atrofia em algumas regiões do cérebro, a diminuição da velocidade de transmissão dos impulsos nervosos, né? A gente observou no decorrer das aulas que as células nervosas elas se comunicam, né? Existem impulsos nervosos ali que vai passando de uma célula para outra, principalmente quando ela tem a baía de mielina que facilita ali esse impulso nervoso. Então ocorre uma diminuição nessa velocidade. A gente vai observar também que tem ali como mudança estrutural acúmulos de proteínas mal dobradas, o que está relacionado aí a doenças neurodegenerativas que a gente vai observar daqui a pouquinho. Quanto a mudanças funcionais, redução na produção de neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, né? Quando a gente fala aí de neurotransmissores, a gente lembra das sinapses, né? Quando ocorre a sinapse, a ligação de um neurônio com o outro, ele leva ali, né, de um neurônio para o outro, neurotransmissores, que é o meio de comunicação entre eles. Então, esses neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, ocorre um processo de redução. E a gente vai observar que a dopamina está bem relacionada com a doença de Parkinson, que será apresentada para vocês. Ocorre também um declínio na memória e a capacidade cognitiva, mas isso pode ser retardado, né? Existem atividades ali que podem auxiliar nesse processo da memória ou da capacidade cognitiva. Uma maior dificuldade também na aprendizagem de novas habilidades, né, perceptível com o decorrer do tempo, essa maior dificuldade em aprender algo novo, né, diferente de quando a gente está lá naquela fase infantil, né, na juventude, que a gente aprende tudo com mais facilidade, né, a gente percebe que no decorrer do tempo ocorre sim uma maior dificuldade de aprendizagem, tá? E aí, né, a gente falou para vocês dessas mudanças que acontecem no geral, né, com cada indivíduo. É claro que cada um vai ter o seu tempo ali para determinado tipo de mudança. E agora a gente vai observar doenças neurodegenerativas, doenças que estão relacionadas com o sistema nervoso. E aí a gente trouxe 4 doenças para vocês que a gente vai detalhar um pouquinho cada uma delas. Vamos iniciar conhecendo a doença de Alzheimer. Acho que vocês já escutaram esse nome, né, doença de Alzheimer, ou já conheceram alguém que teve essa doença, né, e aí vocês vão relacionando com o que a gente vai trazer para vocês na aula. Em seguida, vocês irão observar sobre a doença de Parkinson, né, a relação dessa doença aí com o sistema nervoso, né, a gente vai ver que ele está bem ligado com o neurotransmissor que é a dopamina. A esclerose lateral amiotrófica, que tem ali a sua sigla chamada ELA. E, por fim, a gente vai conhecer sobre a esclerose múltipla.
é M, tá certo? Então, vamos iniciar observando aqui as características que estão relacionadas à doença de Alzheimer, né? Então, a gente observa que é um transtorno neurodegenerativo. Quando a gente fala de neurodegenerativo, a gente já observa ali duas palavrinhas que estão ligadas. Neuro está relacionado com células do sistema nervoso e degenerativo porque é algo que é progressivo, que vai se degenerando através do tempo, né? Então, é uma doença que ela é progressiva, que ela vai ali piorando cada vez mais o quadro, porque são afetadas células do sistema nervoso. E aí, né, progressivo, vai afetar principalmente, no caso do Alzheimer, a memória, o pensamento e o comportamento, né? Então, ali começa com esquecimento e aí vai aumentando essa perda de memória, tá certo? E aí, em decorrência disso também, o pensamento e o comportamento acaba sendo alterado. Então, a gente trouxe para vocês as etapas, né, que a gente vai já observar. É a causa mais comum de demência, afetando milhões de pessoas no mundo, especialmente os idosos, tá certo? Então, vamos observar quais são os sintomas na fase inicial, que são considerados sintomas leves de Alzheimer. Então, começa com o quê, né? Começa com esquecimentos de eventos e informações recentes, dificuldade para encontrar palavras, pequenas desorientações no tempo e no espaço, né? Então, aqueles esquecimentos ali, quando vai realizar uma compra, esquece ali a senha do cartão, né? São coisas ali do dia a dia que já inicia como sintomas na fase inicial. Depois, a gente vai observar os sintomas relacionados à fase intermediária, né? Que é a fase moderada. Olha só. Perda de memória mais severa, quando passa a não reconhecer mais os familiares e esquecer nomes comuns, né? Pode esquecer ali o nome de um parente mais próximo, por exemplo, não reconhecer quem está ali na casa, é a perda da memória mais severa. Dificuldades para realizar as tarefas cotidianas ali do dia a dia, devido à alteração mesmo no comportamento e no esquecimento. Alterações de humor. Vamos observar aqui, ó, alterações de humor e comportamento, né? Então, a pessoa acaba se tornando um pouco mais agressiva e também tendo mais ansiedade relacionadas aí a essa fase, né? Que ela acaba levando com o tempo, né? Como eu falei para vocês, é algo que é progressivo. Inicia lá com a perda de memória e aí vai aumentando esse estágio, aumentando a alteração de humor, aumentando ali a alteração do comportamento também. E aí a gente observa aqui na fase mais avançada, né, que é considerada a fase grave dessa doença, ocorre a perda quase total da memória, além, né, da dificuldade em falar e se movimentar, necessidade de cuidados constantes. A gente observa aqui, ó, casos fisiológicos também, né, relacionados à incontinência urinária e fecal, né? A gente está falando aqui do fato de urinar, né? E a fecal são as fezes. Xixi, o cocô aqui, acaba sendo também prejudicado porque ocorre a perda do controle dos esfíncteres. Esfíncteres é aquele músculo ali que está relacionado com o processo de incontinência do sistema urinário, né? Aquele que vai ali, o músculo que está relacionado à bexiga, né? Ele que vai fechar ali a bexiga e a pessoa faz xixi somente no momento em que o seu organismo ali define, né? Então, nesse caso aqui, já não tem mais esse controle, ocorre a perda desse controle, e aí, né, está relacionado com a urina e com a incontinência fecal também, tá certo? Vamos observar que ocorre uma dificuldade para engolir, um aumento, né, que vai realizar ali um aumento no risco de pneumonia aspirativa, né? Então, observe ele que vai agravando, né, as dificuldades que essa pessoa tem no seu dia a dia, né? Até no seu processo ali de alimentação, o fato de engolir também acaba se prejudicando. Apatia extrema, né? A pessoa fica cada vez mais desconectada do ambiente ao redor, né? Então, existem tratamentos, né? Não tem cura, mas tem tratamentos relacionados a essa doença
para tentar diminuir esses estágios moderados e graves, né? Então, o ideal é descobrir logo de início para realizar ali tratamentos, ter também todo o cuidado parental, né, dos familiares, para auxiliar e ajudar essa pessoa. É necessário procurar um neuro vai encaminhar, né, ele vai realizar todos os exames necessários, é necessário a ajuda da fisioterapia também, né? Então existe toda uma equipe médica que auxilia essa pessoa para tentar reduzir todo esse impacto que essa doença causa nesse indivíduo, tá bom? E aí a gente vai conhecer a outra doença agora, que é a doença de Parkinson. É uma doença neurodegenerativa progressiva que afeta os movimentos, né? Então, quando ela afeta esses movimentos, o que vai ocasionar no corpo dessa pessoa? Vai causar tremores, rigidez muscular e dificuldades na coordenação motora. Além dos sintomas motores, também pode levar a alterações cognitivas e emocionais. Né? Quando a gente fala da doença de Parkinson, a gente fala também desse neurotransmissor, que é a dopamina. Né? Então, a dopamina é um neurotransmissor que está na substância negra do cérebro. Né? Então, as células que fazem parte dessa região chamada de substância negra, é ela que tem ali, né, essa quantidade de neurotransmissores chamados de dopamina. Então, se essas células elas são afetadas, esses neurotransmissores eles acabam não sendo levados de uma célula a outra. Então, se ocorre essa falha de comunicação, nessa falha de transmissão desse neurotransmissor chamado dopamina, ocorrem essas consequências ali no organismo desse indivíduo, porque ele está relacionado com essa cognição, né, com os movimentos que esse indivíduo realiza. Então, a gente vai observar que essa doença está relacionada com esses movimentos, né, vai ocasionar esses tremores, né? Então, toda essa situação é porque ocorre uma falha na comunicação da substância negra que está presente lá na região do cérebro, né, e que vai ocasionar esse impacto ali na transmissão da dopamina, tá? Então, a gente vai observar quais são as consequências. Olha só. A gente observa ali que afetam os movimentos, né, porque ele está relacionado com o sistema motor, né? Então, são sintomas motores, e aí vai ocasionar tremores que começam nas mãos e podem afetar pernas e queixo, principalmente ali quando a pessoa está em repouso. Ocorre também um processo de rigidez muscular, os músculos eles ficam duros, dificultando os movimentos. Bradicinésia, lentidão nos movimentos, tornando as tarefas diárias mais difíceis. E também uma instabilidade postural, dificuldade para manter o equilíbrio, aumentando o risco de quedas. Né? Então, esses são alguns sintomas relacionados aí à doença de Parkinson. Né? Então, a gente observa que ela está bem relacionada aos movimentos, porque tem essa falha aí de comunicação com o neurotransmissor chamado de dopamina. Tá? Então, os sintomas não motores, vamos observar que ele vai afetar a mente e o corpo, como, por exemplo, né, o caso da fadiga intensa, com o cansaço, mesmo sem esforço físico, alterações no sono, né, casos de insônia, pesadelos e movimentos involuntários ao dormir, depressão e ansiedade, mudanças químicas no cérebro afetam o humor. Vamos observar aí também a dificuldade para engolir e falar, né, com a voz baixa e dificuldade na deglutição, né, quando a gente fala da deglutição, é aquele processo ali relacionado ao sistema digestório, né, ao engolir ali um alimento. Problemas cognitivos, né, que são ali as dificuldades de concentração e memória já quando chega no estágio avançado. Né, lembrando ali que como é uma doença neurodegenerativa, ela também não tem cura, mas tem tratamento. Né? Quando descobre ali a doença no início, são necessários exames, né, que são passados por neuros, médicos especialistas nesse sistema, e aí existe toda uma equipe médica para auxiliar no tratamento dessa doença, né, evitando ali os sintomas mais graves que ela pode acarretar, tá certo?
E quais são os fatores de riscos para a doença de Parkinson? A idade, né, a gente observa aí que o risco aumenta após os 60 anos. Fatores genéticos também podem estar relacionados, né? Se tem lá no histórico familiar, pode aumentar essa predisposição, né? Então, se tem alguém na família, pode ser, né, que esse fator genético também seja um risco, né, para a doença de Parkinson. Exposição a toxinas, e aí a gente traz como exemplo de toxinas os pesticidas, metais pesados e poluentes que podem estar ligados a essa doença. Traumas cranianos também, né, lesões repetidas na cabeça, como em esportes de impacto, né, ali o boxe, MMA, aqueles esportes, né, que estão relacionados a essas lesões, que geralmente são também ocasionadas na cabeça, elas podem ser um fator a levar a essa situação, né, esses traumas cranianos aí. E como prevenir ou retardar o Parkinson? Embora não seja possível prevenir totalmente, algumas práticas podem reduzir esse risco, como exercícios físicos regulares, né, que mantêm o cérebro ali saudável e reduzem a perda neuronal também. A alimentação rica em antioxidantes, e aí a gente encontra esses antioxidantes em alimentos como vegetais, frutas e ômega 3, que protegem os neurônios. Evitar toxinas, né, como a gente observou ali anteriormente, que ela está relacionada, né, pode estar relacionada com essa doença. Então, evitar toxinas, ela reduz a exposição a pesticidas e poluentes, pode ajudar nesse processo. E o sono de qualidade, né? O sono de qualidade, ele é essencial para a regeneração celular e a saúde cerebral, né? Então, a gente observou aí o que pode ocasionar e como pode prevenir ali alguns sintomas relacionados à doença de Parkinson. Vamos então continuar e agora a gente vai observar aí uma outra doença neurodegenerativa, que é a esclerose lateral amiotrófica, né, com essa sigla aí entre parênteses, ELA. Olha só, né, a gente tem aí um cientista, né, um físico bem conhecido, né, Stephen Hawking. E aí, existe até um filme, né, que fala sobre a história dele, e ele descobriu que ele tinha essa doença com 21 anos, né? Então, os médicos, logo, né, que ele descobriu essa doença, eles deram somente alguns anos para esse físico, né, devido os sintomas que ela tem, né? Como ela é progressiva, a pessoa vai perdendo essas capacidades básicas ali de falar, de se movimentar, né? Ela vai dificultando cada vez mais essa perda, né? Perda de falar, de movimentar, de engolir e até mesmo de respirar, né? Então, o que aconteceu com o Stephen? Ele conseguiu viver com essa doença mais de 50 anos, né? Então, ele tinha ali, de acordo com os médicos, apenas mais alguns anos, né? Até essa doença ser progressiva ao ponto de levá-lo à morte, mas ele conseguiu ficar mais tempo com essa doença, né? E é claro que é importante a gente ressaltar também a importância da tecnologia no caso dele, né? Ele utilizou ali a tecnologia ao seu favor, né? Ele continuou ali na área da pesquisa, do estudo, né? Trouxe ali bastante conhecimento importantíssimos, né, para a ciência, e aí a tecnologia auxiliou no seu processo de comunicação, né? Então ele teve recursos ali tecnológicos onde ele conseguia se comunicar, né? Então ele conseguiu viver com essa doença aí mais de 50 anos, né? Porque quando ele descobriu, ele tinha ali 21 anos, tá certo? Então, lá na imagem a gente pode observar, né, a maneira ali como ele ficou através dessa perda, né, que ele teve de forma progressiva. E aí, o que a gente vai observar em relação a esse nome? A gente observa aí a sua definição, né? A esclerose lateral amiotrófica significa esclerose, o endurecimento e a cicatrização. A lateral, endurecimento da porção lateral da medula espinhal. E a amiotrófica, a fraqueza que resulta na redução do volume real do tecido muscular, que é a atrofia, né? Então, através do significado de cada palavrinha dessa doença, a gente consegue perceber ali os sintomas relacionados
a ela, né? Então, por ser um distúrbio progressivo, ela envolve a degeneração do sistema motor em vários níveis: o bulbar, o cervical, o torácico e o lombar, tá certo? E aí a gente vai continuar e vamos observar uma outra doença, que é a esclerose múltipla, né? Essa doença é neurológica desmielinizante autoimune, né? Então, essa doença aqui que está relacionada com o processo do sistema imunológico também, provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos que comprometem a baía de mielina, que revestem os neurônios das substâncias brancas e cinzenta do sistema nervoso central. Essa imagem a gente consegue observar a representação do cérebro, né, e do tecido das células que compõem ali o cérebro, né? A gente sabe que os neurônios, eles apresentam lá no axiônio a bainha de mielina, que facilita o impulso nervoso. Ele acaba sendo mais rápido quando esse cérebro, na verdade, quando esse neurônio tem a bainha de mielina. Nesse caso, o que acontece? Né? Por que ela é considerada autoimune? Porque as células relacionadas ao sistema imunológico, no lugar de proteger, elas fazem o contrário, né, na bainha de mielina. Ela acaba inflamando essa região e degenerando também, né? Então, a gente vai observar ali numa próxima imagem como ela fica nesse processo. Então, o que acontece, né? Existe essa relação do sistema imunológico, que no lugar de proteger, essas células acabam ali inflamando essa região, por isso que a gente observa que são mecanismos inflamatórios e vai prejudicar a transmissão dessa comunicação entre esse tecido, né? Então, vamos observar mais sobre essa doença. As causas envolvem predisposição genética, com alguns genes já identificados que regulam o sistema imunológico, e a combinação com fatores ambientais, que funcionam como gatilhos, como infecções virais, exposição ao sol e, consequente, níveis baixos de vitamina D prolongadamente. Exposição ao tabagismo, obesidade, exposição a solventes orgânicos. E estes fatores ambientais são considerados na fase da adolescência, né, um período de maior vulnerabilidade. Vamos observar aí na nossa próxima imagem, né, nos portadores de esclerose múltipla, as células imunológicas invertem seu papel. Ao invés de protegerem o sistema de defesa do indivíduo, eles passam a agredi-lo, produzindo inflamações, né? Então, nessa imagem ao lado, vocês conseguem observar a representação da bainha de mielina, né? Então, vocês observam que ela não está como ela deveria ser, né? Observe que esse tecido ali está sendo representado como se ele estivesse ali sendo destruído, né? Faltam partes da bainha de mielina, né? Então, se isso acontece, ela vai prejudicar a comunicação desse tecido, né? Então, as inflamações, elas vão afetar ali particularmente essa parte do axiônio, né? O axiônio ali que compõe o cérebro. Então, vai prejudicar tanto a baía de mielina quanto o axônio, nessa parte ali da célula nervosa. E aí, vamos observar que com a mielina e os axiônios lesionados pelas inflamações, as funções coordenadas pelo cérebro, cerebelo, tronco encefálico e medula espinhal ficam comprometidas, tá certo? E a gente vai observar alguns sintomas relacionados a essa doença. Olha só, né, a gente observa acima a baixa acuidade visual, com dor retroorbitária, visão dupla, vertigem, nistagmo, dormência, formigamento e incoordenação, incontinência ou retenção urinária, fraqueza de membros e desequilíbrio para andar, né? Então, esses são alguns sintomas relacionados a essa doença, né? Essa doença autoimune, que a gente relaciona aí dois sistemas, o sistema imunológico com o sistema nervoso, tá certo? Então, a gente trouxe aí para vocês, né, a relação do sistema nervoso com essas doenças, nessas doenças ali que são bem importantes a gente conhecer, né? Então, é importante também a gente sempre ressaltar a importância de realizar exames, né? Se perceber que tem algo ali diferente acontecendo, procurar um médico especialista para saber se está tudo bem, tá certo? Então, espero que vocês tenham compreendido aí a importância desse conteúdo.